Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós veremos o conceito de certificado digital e como gerenciar e conferir tais certificados. Veremos que toda essa gama de aplicações relacionadas à assinatura digital tem o nome de infraestrutura de chaves públicas, que é o tal de PKI, que é esse termozinho aqui. Ok, a aula então está dividida nos seguintes tópicos. Primeiro, relembrar o conceito de assinatura digital. A seguir, veremos a definição de um certificado digital e qual é a relação disso com assinaturas digitais. No próximo item, veremos como os certificados digitais são gerenciados, certo? Já que se trata de um terceiro, né? Como é que esse terceiro trabalha para gerenciar esses certificados? O penúltimo tópico envolve a conferência de certificados. Aqui vou mostrar um passo a passo, certo? De como os certificados são conferidos, né, por um destinatário. E vou falar muito brevemente sobre o padrão X509, que é o padrão utilizado para armazenar e escrever, tá? É o formato aí dos certificados digitais. Começaremos então com a assinatura digital. Bom, a assinatura digital, como nós vimos nas aulas anteriores, né, ela procura resolver o problema em situações onde somente a autenticação não é suficiente, ou seja, não existe confiança mútua entre o emissor e o receptor. Tá? E na assinatura digital, as seguintes características são desejáveis. A primeira delas é o seguinte: verificar o autor da assinatura. O segundo, autenticar o conteúdo no momento da assinatura. E a terceira característica envolve ser verificável por terceiros para resolver disputas. Então, existem essas três características. A seguir, a gente vai ver o que a gente aprendeu de assinatura digital, se essas três características elas já são verificáveis. Bom, brevemente, esse diagrama ilustra, né, o funcionamento básico de um mecanismo de assinatura digital. Vimos isso na aula anterior. Então, aqui eu tenho a mensagem, certo? Essa mensagem vai passar por uma função de hash criptográfica. Por que tem que ser uma função de hash criptográfica? Mais do que isso, né, uma função de hash criptográfica, se possível, forte, né? Para evitar aquelas colisões, né? Ou seja, esse bloquinho aqui, esse bloquinho H, é como se fosse o resumo dessa mensagem, né? Então é muito difícil alguém gerar um bloquinho igual a esse, tá? A ideia é basicamente essa. Beleza, então esse bloquinho aqui, né, é o resultado da função de hash, ele vai ser cifrado com a chave privada aqui, certo? Vou falar que aqui é a Alice, da Alice. Então isso vai gerar um bloco cifrado. É o hash cifrado com a chave privada, né, do emissor. O emissor concatena esse bloquinho aqui, certo? A mensagem e envia para o destino, no caso o Bob. O Bob vai fazer a seguinte verificação. Ele vai pegar a mensagem aqui e vai calcular o hash e vai guardar. Ele vai pegar esse bloquinho e vai decifrar com a chave pública da Alice. Afinal, se a Alice cifrou com a chave privada, a chave que vai decifrar esse bloquinho tem que ser a sua chave pública. E aí isso vai, teoricamente, ao decifrar, deve, né, gerar aí o hash da mensagem original. O Bob compara esses dois blocos e se eles forem iguais, ele sabe que a mensagem foi assinada pela Alice. Bom, esse cenário é possível então fazer três perguntas relacionadas àquelas características que eu acabei de mencionar. A primeira delas é a seguinte: é possível verificar o autor? O conteúdo está autenticado? Será que um terceiro poderia verificar o procedimento? Bom,
É possível verificar o autor? Sim, justamente por conta do conceito de chave privada e chave pública, certo? Então, a Alice ali, ela tem a sua chave privada, ela não, né, não divulgou ela para ninguém, e se ela usou a chave privada para fazer uma cifragem de uma mensagem, a única chave que vai decifrar essa mensagem é justamente chave pública. Então, a questão, né, a própria definição de criptografia assimétrica permite que é possível verificar o autor da mensagem, que é a Alice. Legal. E o conteúdo está autenticado? Sim, o conteúdo também está autenticado. E aí a gente vai estar usando duas propriedades. A primeira propriedade são as propriedades das funções de hash criptográfica que nós vimos nas aulas anteriores, né? Principalmente as propriedades 4, 5 e 6. Né? Primeira inversão, segunda inversão, resistência a colisões. E se eu combinar isso com a cifragem da chave privada, isso me permite garantir que quem enviou aquele bloquinho foi a Alice. Então, o emissor é válido, lembra? A propriedade de autenticação. Ou seja, eu consigo verificar o autor, o conteúdo está autenticado, né? E a terceira pergunta é que ainda nós não temos solução para ela. Seria o seguinte: e um terceiro poderia verificar o procedimento? Ou seja, eu tenho a Alice aqui, o Bob aqui. Será que um terceiro aqui não poderia verificar esse procedimento e tentar resolver eventuais disputas entre a Alice e o Bob? Certo? Esse é o grande problema que a gente vai tentar resolver na aula de hoje, ou seja, como garantir que uma chave pública realmente pertence a uma determinada entidade, certo? Esse é o grande problema aí da aula de hoje, e isso vai estar extremamente ligado aí, a resposta está intimamente ligada à geração de certificados digitais. Então, não confundam os termos. Uma coisa é a assinatura digital, que vocês, né, aprenderam aí e reviram até o momento. E a seguir eu vou explicar o que é certificado digital e qual é a relação de um certificado digital com a assinatura digital. Bom, uma possível solução, né, para esse problema aí de terceiro, né, seria o seguinte: poderia elaborar um conjunto de entidades confiáveis e elas se encarregariam de administrar um diretório de chaves públicas, certo? E aí, se essas entidades confiáveis elas vão se encarregar de administrar esse diretório, são elas que vão justamente garantir a procedência da chave pública. Ou seja, a Alice quer conversar com o Bob, né? E aí o Bob envia a chave pública dele para a Alice, né? O PU do Bob. A Alice ela pode fazer o seguinte: ela bate na porta aqui dessa EC, dessa entidade confiável, envia o PU de Bob para a EC e pergunta: autoridade, entidade confiável, essa chave pública realmente é do Bob? Ela pode fazer algumas checagens aí, certo? E ela pode responder para a Alice: olha, ou é ou não é do Bob, certo? Essa é uma possível solução. Agora, essa solução ela possui alguns problemas. Por exemplo, seria essa questão da consulta do diretório toda vez que alguém precisar fazer uma conferência de chave pública. Isso seria quase que um absurdo aí, tá? Pensando nas comunicações que acontecem no dia a dia, qualquer site HTTPS que você vai acessar teria que fazer uma consulta a um diretório, um terceiro, perguntando se aquela chave pública que o site te enviou realmente é dele. Né? O que nos dias de hoje, né, não é nada interessante. E um outro problema é o seguinte: se aquele diretório for comprometido, aquele EC que eu desenhei na slide anterior, ali
nenhuma outra mais entidade conseguiria fazer as checagens, ou seja, todos os envolvidos aí estarão em risco. Tá? Então, essa primeira solução aí para essa questão da divulgação das chaves públicas, né, e de alguém poder verificar, né, atestar as chaves públicas, essa primeira solução ela não é factível, e a solução que acabou realmente funcionando foi a solução chamada de criação e gerenciamento de certificados digitais. E é isso que a gente vai ver nos próximos slides. Tá aí, certificados digitais. Bom, certificados digitais utilizam criptografia de chave pública, certo? Então, já faz um tempinho aí que a gente não fala sobre criptografia simétrica, né? Mas tá muito claro, deve estar muito claro na cabeça de vocês que criptografia simétrica é o padrão para se garantir sigilo nas comunicações, por conta da robustez, do desempenho dos algoritmos simétricos. Agora, essa quantidade, né, absurda de outras aplicações associadas, né, à criptografia surgiram por conta aí da criptografia assimétrica, né, de chave pública. Legal, uma definição rápida de certificado digital seria o seguinte: certificado digital seria a chave pública de um usuário ou sistema que é assinada digitalmente por uma autoridade certificadora, um nomezinho novo aí, autoridade certificadora, né? Vou chamar de AC agora, usando a chave privada da autoridade certificadora. Certo. Vamos tentar começar a colocar isso aqui no papel. Então vamos lá. Então vamos pegar a Alice aqui, certo? Então, tem a Alice aqui de um lado. Nós temos aqui a AC, né, a autoridade certificadora do outro. Então a Alice ela possui a chave pública dela, né, e a chave privada dela, certo? Beleza, então vamos começar a entender o que é essa definição. Então, na definição fala o seguinte: certificado digital seria a chave pública de um usuário ou sistema. Opa, chave pública, né? Tá aqui a chave pública, que é assinada digitalmente por uma autoridade certificadora. Opa, sabemos o que é assinatura digital. Então, a AC é uma entidade nesse processo e a AC também vai ter ali ó, a chave pública dela e a chave privada dela, certo? Então, qual seria então o certificado digital da Alice nesse contexto onde eu tenho, né, a Alice e essa AC? A AC vai assinar digitalmente, né, a chave pública da Alice. Então, em linhas gerais, seria fazer algo como a AC ela vai usar, né, um algoritmo de criptografia assimétrica, vai cifrar, usando a chave privada dela e vai cifrar o que? A chave pública. Opa! A chave pública da Alice. Por quê? Isso quer dizer o seguinte: se essa autoridade certificadora ela usou a chave privada dela para assinar a chave pública da Alice, todos que possuem, né, enfim, todas as entidades que confiam nessa AC podem usar a chave pública da C para conferir que realmente a chave pública da Alice é da Alice. Tá? Então nós veremos que a cifragem aqui, né, esse certificado, né, ele não é bem assim, tá? Eu já vou adiantar. O que vai acontecer na prática é o seguinte: a AC, ela primeiro vai calcular o hash da chave pública da Alice, certo?
E aí, em um segundo momento, ela vai cifrar não a chave pública da lista, ela vai cifrar o hash, tá? Justamente, a gente viu que as chaves públicas aí, elas têm um tamanho, né? Pensar no RSA, né? Vai ter que trabalhar com um N, vai ter que trabalhar com um E, esses números costumam ser grandes, né? Principalmente o N. Então é mais fácil eu trabalhar com um hash dessa chave pública, certo? Eu vou seguir até para poder garantir a questão da autenticação, né, desse bloquinho. Então eu calculo o hash da chave pública da Alice, e aí a autoridade certificadora ela vai assinar o quê? Ela vai assinar, né, ela vai cifrar com a sua chave privada o hash da chave pública de Alice. Esse, né, o resultado desse processo aqui, a gente pode chamar de certificado da Alice. Beleza, então nós usamos o conceito de assinatura digital para definir o que é um certificado digital. Essa figurinha aqui que eu tirei de um dos livros do Stalin, ela ilustra isso que eu acabei de dizer para vocês, tá? Então aqui nós temos, né? Seria o que a gente está falando agora do ponto de vista do Bob, certo? Nós temos, né, algumas informações do Bob, por exemplo, o nome do Bob, enfim, documentação do Bob, a chave pública, né, a chave pública do Bob e algumas informações sobre a autoridade certificadora, né? Em inglês o ACA, aqui a gente está usando o termo em português, AC, certo? Então, a autoridade certificadora, ela vai pegar, né, essas informações aqui e ela vai calcular o hash disso aqui, tá? Ela vai calcular o hash disso aqui. Isso vai gerar um bloquinho de tamanho fixo, certo? E esse bloquinho, é justamente esse bloquinho, que foi o que eu mostrei para vocês no slide anterior, é esse bloquinho que vai ser cifrado com a chave privada da AC, certo? Então, o que está acontecendo aqui é um E, certo? Né? A chave privada de AC nesse hashzinho H aqui. Ali no resultado desse hash H, que é esse cara aqui. Certo. E aí, isso é conhecido como certificado digital. Esse hash assinado com a chave privada, ou seja, esse hash cifrado com a chave privada da autoridade certificadora. Tá? Isso, né, esse bloquinho aqui, ele é concatenado, tá? E nós chamamos isso aqui é conhecido como certificado assinado. Tá? É essas informações, né? Esse bloco está concatenado com a informação do Bob, a chave pública do Bob e a informação da CA, é isso que vai trafegar de um lado para o outro aí nas verificações. Né? E o sujeito, quando for verificar, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essas três informações que chegou para ele, calcula o hash, né? A gente espera que esse hash aqui, né, seja igual a esse aqui, e ele vai pegar esse bloquinho, né, que é o certificado aí assinado, e vai decifrar com a chave pública da C. Como esse bloquinho foi cifrado com a chave privada da C, quando esse bloquinho for decifrado com a chave pública da C, ele deve, né, gerar esse hash que foi cifrado. O recipiente aí, né, o destino, ele compara esses dois hashes. Se ambos forem iguais, ele pode confiar aí que a chave pública do Bob realmente é do Bob. Por quê? Um terceiro confiável, né, com auxílio de um terceiro confiável, ele sabe que essa chave pública é do Bob. Bom, então eu estou falando que tem aí esse tal esse AC aí, esse terceiro confiável, né? Bom, ainda não está muito claro aí como esse processo de assinatura é feito. Quem é, né? Quem é que vai desempenhar fisicamente esse papel, né? Essa AC.
e como é que esses certificados são gerenciados. Isso vai ser assunto para o próximo tópico dessa aula, que envolve justamente a questão de gerenciamento de certificados e entender direitinho quem é a AC e qual é o papel dela em todo esse processo aí. Bom, veja que a gente estava em um cenário razoavelmente tranquilo, com um modelo híbrido, criptografia assimétrica para trocar chaves, criptografia simétrica, e aí a gente aprendeu algumas propriedades, né? Assinatura digital, em um cenário onde não confio em ninguém, mas eu poderia trabalhar somente com autenticação, e a gente acabou surgindo uma outra pergunta, ou seja, como que eu vou garantir que a chave pública que eu acabei de receber realmente é daquela pessoa? Tá? E a solução dada para esse problema foi envolver um terceiro. Tá? E esse terceiro aí, conhecido como autoridade certificadora, AC. Tá? Um outro nomezinho dessas ACs aí, vocês podem encontrar, são justamente os cartórios digitais. Tá? É um outro nome aqui no Brasil para autoridade certificadora. E o papel da autoridade certificadora é justamente muito parecido com o papel de um cartório, é verificar assinaturas, né? E comprovar que aquela pessoa realmente é aquela pessoa, né? Aquela história da fé pública. Beleza, então as autoridades certificadoras têm a função de criar, manter e controlar todos os certificados que elas emitem, certo? Ou seja, são elas que vão emitir os certificados. Né? A gente vai ver que é mais do que isso, tá? As ACs no mundo hoje em dia são elas que vão efetivamente gerar o parzinho de chave pública e privada para uma entidade e já entregar o certificado, né, daquela chave pública. É isso que acontece hoje em dia no mundo. Bom, as ACs também elas podem invalidar certificados expirados ou comprometidos, né? Essa questão do certificado expirado é muito importante. Às vezes vocês já até viram esse alerta na navegação de sites, né? Os certificados eles não duram para sempre, principalmente porque eles são baseados em criptografia assimétrica, tá? E a gente viu que de tempos em tempos é preciso fazer uma avaliação para ver se eu não tenho, por exemplo, no RSA, aumentar o tamanho do reino, tá? Então, os certificados eles costumam vir com prazo de validade, tá? E como isso virou um mercado, né, se você quer um certificado que dure mais tempo, você vai acabar pagando mais dinheiro aí, certo? Beleza. Bom, a ideia aqui é fornecer uma ideia para vocês, né, do papel, né, da AC, como funciona em linhas gerais o gerenciamento de certificados, tá? Esse é um assunto muito complexo e delicado, tá? Está dentro desse contexto aí chamado de infraestrutura de chaves pública, tá? Ou do inglês PKI, né? O Public Key Infrastructure. Certo. Então, a PKI, tá? O que seria essa PKI, né? A infraestrutura de chaves públicas. É uma união de pessoas, organizações, hardware, software, políticas, procedimentos, tudo isso para fornecer a infraestrutura necessária ao uso adequado de certificados digitais baseados em chaves públicas. Né? Um exemplo de PKI seria a ICP Brasil. Tá? Então, ICP é Infraestrutura Chaves Públicas Brasil. Então, no Brasil, nós temos, né, a ICP Brasil, vamos falar um pouquinho mais sobre ela, que é justamente uma união de pessoas, de organizações, de hardware, software, de políticas, justamente para fornecer a infraestrutura necessária né, para o funcionamento de certificados digitais. Né? A ideia é que essa PKI aí forneça confiabilidade nas transações que utilizam o certificado digital. Em geral, cada país aí possui a sua infraestrutura de chaves públicas e aí os países vão tentando aí
conversar uns com os outros, né, para a coisa poder funcionar. Eu vou focar um pouquinho aí no caso da ICP Brasil, que é o que está mais próximo da gente. Então, a ICP Brasil é uma cadeia hierárquica de confiança, tá? Então, é muito importante focar no cadeia hierárquica, eu já vou explicar o porquê, que viabiliza a emissão de certificados digitais. E a ideia é justamente identificar um cidadão de maneira virtual. Porque se eu, Rodrigo, né, tenho aí a minha chave pública, minha chave privada, né, e a ICP Brasil, ela fornece um certificado para mim, né? Eu tenho aí o meu certificado, eu consigo usar esse certificado para me identificar e fazer transações em uma série de aplicações. E é justamente essa a ideia. Né? Então o modelo adotado pelo Brasil foi o de certificação com raiz única. Isso quer dizer o seguinte, lembra da hierarquia aí que eu acabei de comentar? Raiz única quer dizer o seguinte, a gente vai ver que no modelo do Brasil nós temos uma autoridade certificadora raiz, tá? Aqui em cima, única, e temos autoridades certificadoras, né, secundárias aqui embaixo. Eu já vou mostrar uma figurinha sobre isso aqui. Então tá. Então, nós temos a autoridade certificadora raiz, nós comumente chamamos essa autoridade certificadora de AC raiz. E o papel dela é credenciar ou descredenciar os demais participantes dessa cadeia aqui, certo? Supervisionar e também fazer auditoria dos processos. Então foi criada uma autoridade certificadora raiz, tá? Ela que vai credenciar e descredenciar esses participantes aqui, tá? Os outros participantes do processo, tá? E também fazer auditoria desses processos que existem. Em termos práticos, né, a ICP Brasil, né, mais do que isso, né, a nossa autoridade certificadora raiz, ela é gerida por um instituto chamado Instituto Nacional de TI, né, que é uma autarquia federal ligada à Casa Civil da Presidência da República, certo? E a ICP Brasil é dirigida por um comitê gestor, que é formado por representantes de diferentes setores da sociedade. Então vai ter sociedade civil, sociedade, né, da servidores públicos, certo? Então um comitê aí que gerencia as políticas da infraestrutura de chave pública Brasil. Esse comitê é nomeado, né, pelo presidente da República. Bom, a ICP Brasil ela está dividida em 3 níveis. Então nós temos a autoridade certificadora raiz, as autoridades certificadoras nível 1 e as autoridades certificadoras nível 2, certo? E aí existe todo um conceito de cadeia hierárquica entre esses 3 caras. Ou seja, os maiores reconhecem os menores e a AC raiz ela é autoassinada. Isso quer dizer o quê? Que ninguém certifica ela. Por exemplo, então se eu tenho aqui a chave pública, né, da raiz, a chave privada da raiz, certo? Vou pegar de uma nível 1 aí, tá? Eu tenho a chave pública de uma nível 1, de uma autoridade certificadora nível 1, e a autoridade e a chave privada desse cara. Assim como eu posso ter várias autoridades certificadoras de nível 2, né? Nível 2, nível 2. O que quer dizer o seguinte? O que quer dizer isso? Para essas autoridades certificadoras de nível 2, as chaves públicas delas
são assinadas pelas autoridades certificadoras de nível 1. E para as autoridades certificadoras de nível 1, quem é que vai, né, gerar os certificados? Ou seja, quem é que vai assinar a chave pública delas? É justamente a raiz. E a raiz é autoassinada. Ah, o autoassinado aí quer dizer que rola um negócio assim, né? Então é uma cifragem do quê, né? Utilizando a chave privada da raiz do hash da chave pública da raiz. Isso aqui é chamado de certificado autoassinado. Mas para o final da aula a gente vai ver que esses certificados autoassinados, né, não podem ser usados aí de maneira sem nenhum tipo de controle. Tá? Beleza, eu vou mostrar uma figurinha que eu retirei lá desse site aqui, estrutura.iti.gov.br, que é justamente o site aí dos gestores da ICP Brasil. Tá? E vocês vão ver que existem ACs e ARs. Tá? Então, esse aí é um snapshot que eu fiz, eu recortei um pedaço dessa figura. Essa figura ela é gigantesca, porque aqui em cima eu tenho, né, a minha C raiz. Então esse aqui seria o nível 0 aqui, né? O meu nível 0. E aqui eu tenho nível 1, certo? Nível 1 são as autoridades certificadoras de nível 1. Aqui começa, eu tenho a Caixa, uma autoridade certificadora nível 1, a empresa aí CertSign, né? CMB, a Defesa, a Digital Sign. Aqui existem diversas autoridades certificadoras nível 1. Depois dá uma olhadinha lá no site para vocês verem a quantidade de autoridades certificadoras nível 1 que existem, certo? Beleza. E aí eu abri, né, mais aqui, eu abri só para vocês verem as autoridades certificadoras nível 2. Em particular, aqui é o nível 2. As autoridades certificadoras nível 2 que estão aí penduradas, né, na caixa. Né? Então tem caixa PF, caixa PJ, SSL, SPB, tem várias autoridades certificadoras nível 2. Isso quer dizer o seguinte, a chave pública desse cara aqui foi, né, assinada por esse cara aqui. A chave pública desse cara aqui foi assinada por esse cara aqui. E assim sucessivamente. E aparece um outro sujeito aqui, que são as ARs, são as autoridades de registro. Tá? As autoridades de registro são justamente aquelas, né, são as entidades físicas que vão fazer a ponte, certo? Entre o cidadão, né, entre as empresas, enfim, e as autoridades certificadoras. Então você não vai, né, se quer tirar um certificado digital, você não vai na AC da Caixa, né? Você vai na AR, na autoridade registradora, e é a AR que vai fornecer aí se fosse um proxy, né, vai fornecer a, toda a questão das verificações que podem ser feitas, tá? Então, a autoridade registradora é como se fosse o balcão, certo? É como se fosse o balcão, né, de onde as coisas vão acontecer. Tá? Você vai até a Caixa e a Caixa ela é uma autoridade certificadora, mas tudo isso tem que ser feito via uma autoridade registradora. Então, nós temos aí a CES, né? E temos a ERS, beleza? Então, a R é justamente se eu quiser algum certificado digital que sou emitido pela Caixa, eu preciso em alguma AR da Caixa. Beleza. Bom, então as ACs aí, elas possuem diversas funções. Eu comentei algumas, mas vou tentar apresentar outras, né? Primeiro, essa questão do registro, né? Ou seja, uma entidade ela se registra, tá, em uma AC por meio de uma autoridade de registro. Foi aquilo que eu falei, né? Então, se vocês, por exemplo, quiserem, né, uma chave pública, né, assinada por uma autoridade certificadora, ou seja, né, um certificado digital, tudo isso é feito
com o auxílio de uma autoridade de registro, né? Esse é onde as coisas começam a acontecer, é o tal do balcão ali que eu comentei, né? Beleza? A AC também permite a certificação, né? Que é justamente, né, enviar um certificado digital para a entidade que solicitou aquele, né, entidade, aquele certificado e colocar tal certificado em um repositório. Então eles vão gerenciar esse repositório, esse diretório. Importante notar que tá vendo que esse repositório, por enquanto, não está sendo o tempo todo aí buscado, tá? A gente já viu que existe uma possibilidade de fazer essas verificações aí em tempo real e a gente vai ver como é que funciona um pouquinho mais de detalhes logo a seguir. Legal. O próximo passo envolve a recuperação do par de chaves. Então, suponha que você foi até uma R, solicitou o seu certificado digital, a empresa vai, né, a AC ali, né, ela vai gerar um parzinho chave pública e chave privada, né, e ela pode guardar uma cópia de segurança da sua chave privada, caso você perca. Né? Tudo isso vai ter a ver com custos também, tá? A AC, ela pode gerar o parzinho de chaves, em geral isso que acontece na prática, tá? Ela pode atualizar as chaves aí também. Ela pode revogar o certificado, talvez rolou alguma mudança de nome, algum tipo de comprometimento, ela revoga aquele certificado. Talvez você já até tenha visto essa mensagem conforme vocês estão navegando em algum site, né? Esse certificado foi revogado, né? Eu não gostaria que vocês prosseguissem nessa situação, né? Então, certificados revogados devem ser incluídos em uma lista pública para justamente a gente saber quais certificados a gente não deveria mais confiar. E uma outra função importante das autoridades certificadoras é a distribuição e publicação de certificados, tá? Notificações aí de revogação. Então veja como é sensível esse terceiro confiável, essa AC, tá? Então é importante essa AC estar organizada de maneira hierárquica para a gente poder ter um pouquinho mais de confiança nos processos que são feitos. Mas são várias coisas, né? São várias funções que o AC deve desempenhar. Bom, suponha agora que vocês abriram um e-commerce e precisam se adequar à ICP Brasil. E aí, o que fazer? Bom, o primeiro passo é solicitar o certificado digital, né? Mais do que isso, né? Eu quero solicitar o meu parzinho de chaves públicas junto com o meu certificado. E eu solicito para quem? Para a autoridade de registro, certo? Para a AR. Né? Então é a AR que vai verificar a documentação que o usuário entregou, né? Se realmente o usuário é ele mesmo, né? Vai proceder com o pagamento, enfim. Se tudo tiver ok e a identificação for válida, né? A AR requisita o certificado para o usuário a partir da autoridade certificadora. A autoridade certificadora, né, faz gera o par chave pública privado certificado, publica isso no repositório, né, e entrega isso para a AR e a AR devolve isso para o usuário, certo? Pode acontecer de algum problema de verificação de identidade de usuário ou outros problemas, e a solicitação poderia ser recusada. Tá? É muito comum hoje em dia entregar o certificado digital, né, entregar a chave pública e privada, né, em pendrives. Né? Então, isso pode ser feito utilizando pendrives, né, uma mídia física, como também pode ser feito de forma online, tá? E a empresa te entrega essa documentação aqui, né? Essa seu parzinho, chave pública, privado, certificado,
utilizando um próprio ambiente seguro dessa empresa aí, isso via internet, tá? Então também é possível fazer isso online, tá? Utilizando aí um ambiente seguro da empresa. Então pronto, então suponha que deu tudo certo aqui, agora eu tenho o meu certificado, né? Então eu tenho meu parzinho, minha chave pública, minha chave privada e um certificado, que é a assinatura da minha chave pública feita pela autoridade certificadora. Então tá, agora eu quero fazer a minha, por exemplo, a minha declaração de imposto de renda utilizando a minha, né, meu certificado digital. Qual que é o processo agora, né? Então, o usuário ele solicita acesso a um recurso, por exemplo, aqui essa questão que eu falei do imposto de renda, né? Imposto de renda, tá? Imposto de renda aí. Imposto de renda. Legal. Então, abri o aplicativo, né? Eu solicitei acesso ao quero fazer utilizando da minha certificação digital. O sistema aqui do imposto de renda vai requisitar que o usuário apresente o certificado digital, certo? Né? E aí, aquela hora que você vai colocar o seu pendrive, né? Ou enfim, que isso está salvo de uma outra maneira no seu computador, você vai ter que apresentar esse certificado digital, né? Que é o passo 3 aqui. Então, o usuário vai pegar o certificado digital e depois o usuário ele apresenta o certificado para o sistema. O sistema aqui, né, pensando no sistema de imposto de renda, ele vai verificar, né, se realmente você é você mesmo, ou seja, ele vai fazer uma verificação dessa chave pública assinada por uma autoridade certificadora que foi apresentada para ele. Então, a aplicação vai fazer uma série de cálculos aqui, né? Ele vai fazer um cálculo de hash, né? E vai fazer uma decifragem aí com a chave pública da autoridade certificadora. Legal? Se isso né, se o seu certificado for válido, ele concede acesso ao recurso ao usuário, tá? Se não, recusa o acesso. Pronto, né? Fica bem mais claro agora o papel de uma R, o papel de uma C e qual que é a importância desse terceiro aí numa infraestrutura de chaves públicas. Né? Bom, duas perguntinhas interessantes aqui seriam os seguintes, né? Eu comentei que existem várias empresas que, que fornecem esses serviços pagos, né, para emissão de certificados digitais, né? Mas também existem certificados grátis. Se vocês quiserem brincar, o Let's Encrypt é uma iniciativa muito interessante sobre essa questão de geração de certificados grátis. Né? Mas e aí, será que esses caras têm problemas? Né? E eu também falei sobre certificados autoassinados. Né? Um abuso desses certificados assinados, será que isso traz um problema para a segurança? Vamos discutir um pouquinho essas duas questões. Bom, o grande problema desses certificados grátis é justamente no processo de verificação do usuário. Na maioria esmagadora dos casos, esses, né, sistemas, né, esses fornecedores de serviços, né, de certificados digitais grátis, eles não fazem nenhum tipo de processo rigoroso para saber se você é você e o que é que você quer fazer com aquele certificado digital, tá? Ou seja, eu poderia ser um agente malicioso, gerar um certificado desses, tá? E disponibilizar um site para todo mundo acessar que não armazena corretamente os dados pessoais, né, dos usuários. Ou seja, eu poderia, né, o meu site seria um site com HTTPS, com um certificado digital válido, e eu poderia estar fazendo alguma bobagem com os dados do usuário, ou mais do que isso, talvez até roubando dados, utilizando, enfim, esquemas de phishing ou algum malware que poderia atrapalhar todo o processo, certo? Ou seja, a ideia de certificados digitais grátis é muito interessante, né? Mas eu entregar, né, certificados sem nenhum tipo de verificação pode ser também muito perigoso.
Os autoassinados, eles estão... Problemas com os certificados assinados são basicamente parecidos com o dos certificados grátis. Isso quer dizer o seguinte, eu poderia, um atacante poderia criar um certificado autoassinado, né, e utilizar disseminar um phishing aí e convencer usuários, a instalar esses certificados no navegador. A gente vai ver que esses certificados aí, os certificados digitais, depois vocês dão uma olhadinha nos navegadores de vocês, eles ficam nos navegadores, tá? Nos browsers aí. Então eu uso, por exemplo, faço uma campanha de phishing, tento induzir usuários aí a instalar o meu certificado autoassinado na minha página, né? E a partir do momento que o certificado for instalado no navegador, o usuário ele poderia estabelecer conexões cifradas com sites fraudulentos, sem que o navegador emita alertas quanto à confiabilidade do certificado. Então, existe toda uma questão hoje em dia de política de navegação, tá? Feita pelos grandes navegadores, né? Então, muitas vezes eles vão te avisar, olha, esse certificado é autoassinado, olha, esse certificado ele foi revogado, olha, esse certificado ele não está mais vigente. Tudo isso para evitar que aconteçam problemas de segurança, tá? Depois que você realmente como se estivesse confiando, né, plenamente naquela chave pública assinada que foi apresentada por você, tá? Então, certificados autoassinados eles podem ser perigosos, né? Por isso aí, assim como esses certificados gratuitos. Certo, aí chegamos no penúltimo tópico da aula, tá? O último seria justamente falar sobre o padrão aí, né, dos certificados. Vamos ver o passo a passo aí, como é que seria a conferência de certificados entre duas entidades. Suponha que Alice e Bob irão se comunicar utilizando a infraestrutura de chaves públicas. Como seria o passo a passo, ou seja, desde a criação das chaves até a verificação do mesmo? Eu venho falando sobre isso nos últimos minutos aí, mas eu vou deixar agora bem claro, fazer um passo a passo para essa questão desde a geração até a conferência do certificado. Então vamos lá. O primeiro passo envolve a solicitação, da criação de um par de chaves para a autoridade certificadora. Então, o Bob fez essa solicitação. A gente acabou de ver um fluxograma sobre essa criação. Né? Se tudo tiver ok, ele vai numa R, a R checa as coisas, a AC gera o que tem que gerar e entrega isso para o Bob. Então tá aí. Então a AC vai verificar, na verdade, né? É a R que verifica, né? É a C que gera, né? Então a C vai gerar um par de chaves aí, né? PU de Bob e chave privada de Bob. E mais do que isso, ela não vai entregar somente o parzinho, chave pública e chave privada do Bob. A AC vai assinar a chave pública de Bob, fazendo o seguinte: ela calcula o hash da chave pública de Bob, certo? Isso vai gerar um HPU de Bob e vai cifrar esse hash com a sua chave privada, né? Tá aqui, ó. Ela cifrou o hash, né, da chave pública de Bob com a sua chave privada. E isso, né, vai gerar aí o certificado de Bob. Então a C vai entregar, né, o parzinho chave pública e chave privada e o certificado de Bob. Então tá aí, a C envia para o Bob o seu par de chaves, né, o par de chaves de Bob, que é esse cara aqui, e a assinatura de sua chave pública, né, o certificado de Bob, que é justamente o hash da chave pública de Bob cifrado com a chave privada de AC. Obviamente que quem tiver a chave pública da autoridade certificadora
vai conseguir verificar, né, a chave pública do Bob. Essa é a ideia. Lá no seu navegador, a Alice ela já possui a chave pública da autoridade certificadora. Né? Tá aqui, a chave pública da autoridade certificadora. Então, quando o Bob tentar conversar com a Alice pela primeira vez, ele vai enviar não somente a sua chave pública, mas vai enviar também o seu certificado, certo? E esse certificado, lembrando que é basicamente, né, a cifrar, né, a cifragem do hash da chave pública do Bob com a chave privada da autoridade certificadora. Lembrando que a única entidade que poderia ter cifrado, né, poderia ter gerado esse certificado, é justamente é justamente a autoridade certificadora. Legal. Então vamos lá. Então a Alice ela recebe o quê? Esses dois elementos. Recebe a chave pública de Bob e o certificado do Bob. E a Alice quer realmente, né, com o auxílio de um terceiro, verificar se essa chave pública que ela recebeu realmente pertence ao Bob. Então, quais são os passos? O que ela vai fazer primeiro? Primeiro, ela calcula o hash da chave pública de Bob. Tá aqui, H, né, de PU Bob. Chamei de HPU Bob estrela. E ela guarda esse resultado. Depois, ela irá usar a chave pública da AC que está instalada no seu navegador. Tá? Em geral, quando você baixa um navegador da internet, né, ele já vem instalado aí com diversas, né, chaves públicas de autoridades certificadoras relevantes, inclusive das raízes. Né? Então, a Alice usa essa chave pública que ela já tem, que está no seu navegador, para decifrar. Agora ela vai trabalhar com esse lado aqui. Ela vai decifrar esse cert de Bob. Como é que ela vai fazer isso? Ela vai fazer o D do cert de Bob com a chave pública da C. Ou seja, essa operação inversa deveria dar quem? O hash da chave pública de Bob. Aqui, hash da chave pública de Bob. Eu chamei de hash da chave pública de Bob, 2 estrelas. A Alice agora compara, gente. Se esses dois hashes forem iguais, né, a chave foi conferida e a Alice pode confiar que realmente Bob é a pessoa que ele diz ser, certo? Obviamente, pelo intermédio de um terceiro que ambos têm que confiar. Tá? Esses 6 passos são muito importantes, né? E eu gostaria que vocês depois fizessem passo a passo, escrever isso aí para ver se vocês realmente entenderam desde a geração até a conferência do certificado. Isso acontece o tempo todo quando vocês estão navegando na internet, né? Assim que vocês acessam o HTTPS, precisa fazer uma conferência, né? Isso acontece o tempo todo, né, nas comunicações de internet hoje em dia. E um exercício bem interessante para vocês pensarem aí é o seguinte. Então, suponha que a Alice vai comprar na loja eletrônica do Bob. Né? Então, esse é o exercício, o cenário. Né? Então, suponha que a Alice instalou em seu navegador o certificado da AC Raiz. É a única coisa que a Alice tem no navegador dela, é o certificado da AC Raiz. Tá? Considere que o certificado de Bob foi obtido com a AC intermediária. Tá? Obviamente, é a AC Raiz que assinou o certificado da AC intermediária. Levando em consideração isso, o que deve ser feito para a Alice verificar o certificado de Bob? É diferente do anterior, né? Ali eu estava assumindo que a chave pública da Alice, a chave pública que a Alice tinha instalado no navegador dela, né? Que era da AC Raiz, já resolveria o problema. Aqui, estou deixando bem claro que o certificado do Bob foi obtido com uma AC intermediária. Ou seja, o que a Alice precisa fazer para verificar o certificado de Bob? Tá? Quais informações que ela não tem, que ela deveria ter? Eu gostaria que vocês fizessem esse exercício aí para
para entender uma questão muito importante em certificado digital, que é chamada de encadeamento de certificados, tá? Então, isso aqui é uma forma de vocês entenderem como o encadeamento de certificados vai auxiliar aí a Alice a verificar o certificado de Bob, visto que ela não tem no navegador dela a chave pública da AC intermediária. Ela só tem a chave pública da AC raiz. O que teria que ser feito? Pensem um pouquinho nisso. A gente pode discutir depois, né, na aula. Bom, para fechar a aula, falar brevemente sobre o X509. O X509, né, é um protocolo, é uma recomendação da ITU-T que faz parte de uma série de recomendações da linha X500, tá? Onde são definidos serviços baseados em diretórios, tá? No X509 em particular, o diretório aí vai armazenar certificados digitais, tá? Então, quando vocês virem um certificado, algo escrito como assim, certificado X509, isso quer dizer a padronização com que os certificados serão armazenados e manipulados, tá? Em uma infraestrutura de chaves públicas. É basicamente a padronização, tá? Então, é como o certificado vai ser descrito, detalhado, armazenado e manipulado, tá? Essa figurinha ilustra aí atualmente o formato, né, de um certificado X509. Então tem vários campos, né, nesse certificado. Então você depois consegue depois abrir um certificado no navegador de vocês e eles estarão em formato X509 e eles possuem diversos campos, né? Então tem o primeiro campo seria a versão, então pode ser o X509 versão 1, versão 2, versão 3, tá? Um número de série desse certificado, né? Qual foi o algoritmo e os parâmetros usados para assinar esse certificado? Lembra que está rolando uma cifragem aí, né? Uma cifragem com a chave privada, né? Qual que é o emissor desse certificado? O período de validade, né? O nome da pessoa, né? As informações da chave pública do sujeito, né? Qual foi o algoritmo que gerou aquela chave pública, quais são os parâmetros, né? Qual que é a chave pública em si e assim por diante. Tudo isso aqui auxilia, né, a questão da manipulação dos certificados digitais, né? Então, para não ficar aquela bagunça, né? Eu aqui vou trabalhar com um formato e o pessoal lá do outro lado do mundo trabalha com outro formato. Não, precisa padronizar, precisa ter um protocolo. E o X509, né, implementa essa questão de organização aí dos certificados digitais em diretórios, né? E com uma série aí de parâmetros para identificar, né, um certificado digital. Tá? A ideia aqui era mais para vocês conhecerem esse padrão, o X509, e verem que ele existe, né, existem diversos campos que vão definir um certificado. Bom, pessoal, com isso a gente termina a aula de hoje, que envolvia aí a questão de certificados digitais, infraestrutura de chave pública, tá? E só nos resta agora a última aula do curso, onde nós veremos como tudo que nós vimos ao longo do curso, né? Desde criptografia simétrica, assimétrica, função de hash, certificado digital, assinatura digital, como tudo isso vai ser aplicado na prática, tá? Ou seja, como um protocolo como o TLS, né, vai garantir, entre outras coisas, confidencialidade, integridade, autenticidade, tá? Não repúdio e por aí vai. Então, a ideia da próxima aula é ilustrar como toda essa parte teórica que nós vimos acaba sendo, né, inserida num protocolo criptográfico que é utilizado aí
de maneira muito ampla nas comunicações que acontecem hoje na internet. É isso, muito obrigado e até a próxima.